Olá, povo de Deus, quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 28 de agosto de 2025, Santo Agostinho. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 7 a 13, Mateus 24, 42, 51. Irmãos, ficamos confortados em meio a tanta angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante de nosso Deus por causa de vós? Noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Foi durante sua segunda viagem missionária que Paulo chegou a Tessalônica e lhe anunciou a boa nova. Tessalônica, a cidade mais importante da Macedônia, norte da Grécia atual, era uma cidade cosmopolita. A sua comunidade judaica era importante e tinha uma sinagoga. Paulo chega em Tessalônica depois da perseguição em Filipos, e também vai ter de deixar Tessalônica às pressas por causa de um motim engendrado pelos judeus. O pouco tempo que ele ficou em Tessalônica foi suficiente para Paulo fundar uma comunidade com alguns judeus e com a maioria de pagãos convertidos. Saindo de Tessalônica, foi à Grécia, passando por Atenas e chegando em Corinto. Tudo isso por volta dos anos 50 e 51. E foi em Corinto, depois de receber notícias sobre as comunidades de Tessalônica, da parte de Silas e de Timóteo, que ele escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses. No trecho de hoje, Paulo manifesta a sua alegria pela perseverança da comunidade de Tessalônica em meio às perseguições. Paulo diz que já os tinha prevenido sobre as atribulações que passariam por terem assumido o seguimento de Jesus. Sempre nos impressiona a conjuntura em que as primeiras comunidades cristãs nasceram e se consolidaram. O cristianismo, desde seu nascedouro, tem uma ligação profunda com o ambiente hostil. Ele se fortalece quando as forças contrárias são mais fortes. A perseguição nos une e nos faz ser mais criativos. A comunidade de Tessalônica deu seu testemunho em meio às perseguições e nós somos fortes também quando as perseguições recrudescem. Não nascemos para ser massa amorfa e alienada, mas sim comunidades vivas e dinâmicas. Mateus 24, 42, 51. Disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe
porá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Evangelho de Mateus está organizado em torno de 5 discursos de Jesus com 5 sequências narrativas. Os capítulos 24 e 25 compõem o último dos 5 discursos que Mateus tão bem costurou, para que tivéssemos praticamente um roteiro para seguir Jesus. Neste 5º discurso, o qual chamamos de discurso escatológico, Jesus previne seus discípulos para a vivência com coragem e determinação nos últimos dias. Jesus começa dizendo que o fim ainda não chegou, mas que é preciso estar prevenido e testemunhar com coragem a boa nova do reino. Fiquem vigiando, pois o Filho do Homem voltará sem hora e nem dia marcados. Sabemos que quando o Evangelho de Mateus foi escrito, as comunidades cristãs viviam sob a expectativa da volta de Jesus. Era uma ideia recorrente nas comunidades, mas não havia consenso entre elas. Algumas pregavam que seria iminente, outras que tardaria, outras ainda que não valia a pena ficar nesse debate, pois quanto ao dia e quanto à hora ninguém sabia. Com 2 parábolas de Jesus, Mateus passa a mensagem tentando compaginar um pouco essas tendências. Concorda que ninguém saiba sobre o dia e a hora da volta de Jesus, mas que era exatamente por isso necessário não baixar a guarda, isto é, cultivar uma vigilância ativa. Por não saber exatamente o tempo da volta e por estar demorando muito, alguns cristãos relaxaram no testemunho e viviam como se essa volta de Jesus não acontecesse mais. Aderiram aos costumes dos pagãos e viviam na total falta de respeito uns com os outros. Para nós, não seria bom que pautássemos nossa vida baseados no medo do juízo final. Ter consciência de que ele existirá faz parte da nossa fé, mas nossa vida na ética, na prática do bem, no amor mútuo, deve ter outra motivação. Sabendo que fomos criados por Deus, resgatados por Jesus Cristo e presenteados com os dons do Espírito, deve bastar para nos manter na luta por um mundo bem melhor, onde se vive a defesa da casa comum, o cultivo da fraternidade universal e a partilha de tudo que temos e somos. Acreditemos e testemunhemos que outro mundo é possível. Celebramos hoje Santo Agostinho, nascido em Tagaste, no dia 13 de novembro de 354. Atual Argélia, localizada a 90 quilômetros do Mediterrâneo, próximo a Hipona, nas época províncias romanas do norte da África. Faleceu em 430 e deixou-nos como legado 113 obras escritas, entre tratados filosóficos, teológicos, comentários de escrito da Bíblia, sermões e cartas. Até hoje, suas obras e sua vida despertam o interesse dos historiadores de dentro da igreja e também fora dela. Depois de uma vida um tanto desordenada, mas de busca, Agostinho narra que encontrou a razão de sua vida. Selecionei um dos seus textos mais conhecidos e mais belos. Tarde demais te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez.
fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Um beijo no teu coração.